vamos prosperar, vamos avançar. Aí o outro assunto também é o princípio da legalidade e o abolício crimes. Esses são os 3 assuntos principais. Vamos agora para a lei penal no espaço. Galera, lei penal no espaço é determinado crime. Ele ocorreu aonde? E se ele ocorreu aqui no Brasil, eu aplico a lei brasileira para ele? Aí vem, galera, as teorias acerca da aplicação da lei no espaço. E a teoria que a gente adota é a teoria da territorialidade, me perdoe. Teoria da territorialidade, galera, diz o seguinte: se o crime foi praticado no nosso território, a gente aplica a nossa lei. Isso é o princípio da territorialidade. E ele está definido no artigo 5º do Código Penal. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Ocorreu o crime no território nacional, o crime ele foi praticado no Brasil e, consequentemente, aplica-se a ele a lei penal, tá bom? Essa parte aqui, galera, é uma parte tranquila, tá? Isso aqui eu acho que meio que por dedução você já sabe. Mas por que é mitigado? Porque existem exceções. Haverão crimes, ou haverá crimes, que serão praticados no exterior e nós vamos aplicar a lei brasileira, que é a extraterritorialidade. E podem acontecer também crimes praticados aqui no Brasil que você não vai aplicar a lei brasileira, que é a intraterritorialidade. Eu vou falar disso com vocês depois, tá? Por enquanto, eu quero que você saiba que crime foi praticado no Brasil, aplica-se a lei penal brasileira. Mas essa regra não é absoluta, que ela tem 2 exceções, e as exceções são a extraterritorialidade e a intraterritorialidade. Tá bom? Essas são as 2 exceções ao princípio da territorialidade. Nós vamos vê-las daqui a pouco, tá bom? E aí, galera, nós lemos para vocês aqui o artigo 5º, expressa o princípio da territorialidade, e vamos ler agora o seu parágrafo 1º. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do Brasil. Então, se é uma embarcação, por exemplo, das Forças Armadas, não importa onde essa embarcação esteja, ela é território nacional. O crime praticado ali ele vai ser punido à luz da lei brasileira. Ah, mas ele está em águas de mar territorial de outro país. Não importa, pessoal. Ali é território brasileiro por extensão. Bom, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se agem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Pessoal, os países funcionam mais ou menos assim, ó. Aqui está a América do Sul. Meu Deus do céu, não tem como ser pior, né? Aqui está a América do Sul, aqui está a África. Tá bom? Aí, galera, esse entorno aqui é o que a gente chama de mar territorial, tá? E depois plataforma continental. Mar territorial. Toda embarcação que tiver... Tinha uma pontinha melhor, né? O desenho da África está muito ruim. Toda embarcação que tiver dentro dessa zona amarela está dentro do mar territorial. Tudo que está nessa parte em branco está em alto mar. Então, se uma embarcação estrangeira estiver aqui, ela está navegando em águas de algum país? Não. Ela estará navegando em águas internacionais. Logo, um crime praticado aqui dentro, para a gente definir se ele vai responder perante o país ou não, em primeiro lugar, eu vou ter que definir qual é a natureza dessa embarcação. É uma embarcação pública ou a serviço do país, do Brasil? Se for o crime praticado aqui, o crime praticado aqui ou o crime praticado aqui, tanto faz. Vai responder perante o Código Penal brasileiro, perante a Justiça brasileira. Agora, pessoal, se for uma embarcação privada,
brasileira, com bandeira brasileira, vai responder aqui e vai responder aqui, mas aqui não. E se for uma embarcação estrangeira privada? Se for uma embarcação estrangeira privada, não responde lá, não responde cá, mas responde aqui porque está em águas territoriais brasileiras. Viram 3 situações diferentes? Primeiro, embarcação pública ou a serviço do Brasil. Todo lugar onde ela estiver, o crime que acontecer ali dentro responde perante a legislação brasileira. Embarcação brasileira privada ou mercante. Aí, se tiver em águas internacionais, em águas de outros países, não responde perante a lei brasileira. No entanto, se tiver no nosso mar territorial ou em alto mar, responde perante a lei brasileira. E, por fim, terceira hipótese, que é uma embarcação de um país estrangeiro, de bandeira de país estrangeiro, que esteja em mar territorial estrangeiro. Aqui a gente nem cogita aplicar nossa lei. E se estiver em águas territoriais, a bandeira é nossa? Não. Então também não aplica a nossa legislação, porque a bandeira não é nossa. Mas se estiver nas nossas águas territoriais, aí nesse caso, se estiver no nosso mar territorial, aplica a lei brasileira. Viram? Primeira hipótese, aplica nos 3 casos. Segunda hipótese, aplica nos 2 casos. E na última hipótese, só aplica em um caso, se estiver no nosso mar territorial. Professor, isso é muito difícil, é muito complicado, eu nunca vi nada igual. Fica tranquilo, galera. Isso aqui tem pouquíssima probabilidade de cair. Como é literalidade, eu estou te ajudando a ler. Depois, quando você fizer a revisão, você vai ler isso aqui melhor, tá? Mas eu preciso pelo menos te dar um norte para o momento da sua leitura. Vamos avançar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em porto ou mar territorial brasileiro. E aí foi o que eu falei antes, tá? Tudo que eu falei para o barco, pessoal, serve para o avião. Só que aí o avião é na coluna de ar. Então, se o avião privado de bandeira de outro país estiver em águas territoriais de outro país, não aplica a lei brasileira. E se tiver no mar, em alto mar, não aplica a lei brasileira. E se chegar no nosso mar territorial, no caso na coluna de ar correspondente, aplica a lei brasileira. E se estiver dentro do nosso território, aplica a lei brasileira, tá? Aplica a lei brasileira em todos esses casos. Se for de nossa bandeira, aí tanto no nosso mar territorial quanto em águas internacionais. Eu estou falando de embarcação privada. No entanto, se for embarcação pública ou aeronave pública, qualquer lugar onde ela estiver, aplica-se a lei brasileira. Pessoal, vamos agora definir o lugar do crime. Quando eu falo de lugar do crime, pessoal, eu não estou falando se é a comarca do Rio de Janeiro, comarca de Duque de Caxias, comarca de Niterói. Não é isso, eu estou falando de países. Quando eu falo de lugar de crime, puxa uma setinha, anota aí, ó, países, tá? Eu quero saber se um crime foi praticado no meu território ou fora dele. E aí, galera, eu quero que vocês raciocinem comigo. Digamos que uma determinada pessoa com muita raiva dos argentinos, porque o Brasil não ganhou a Copa do Mundo e a Argentina sim, ele com muita raiva ele decide fazer um atentado. E ele envia uma bomba para a Argentina. A bomba explode lá na Argentina e mata um argentino. Pergunto, onde foi praticado o crime? Foi praticado aqui no Brasil ou foi praticado lá na Argentina? Segunda pergunta. Um camarada, um argentino, faz a mesma coisa, manda uma bomba para cá também. A bomba explode aqui e mata um brasileiro. Pergunto, em qual território, em qual lugar, em qual país esse crime foi praticado à luz da legislação brasileira? Ele foi praticado na Argentina ou foi praticado aqui? Vocês veem que são exemplos inversos, tá? Galera, a resposta está no artigo 6º e no nosso macete da luta. Olha o L aqui, ó, de lugar. Quando eu falo de lugar, a teoria adotada é a teoria da ubiquidade, pessoal. E a teoria da ubiquidade diz o quê? Tanto faz. É lugar do crime, tanto o local da ação e da omissão, quanto o local do resultado. Então, o brasileiro que envia a bomba para a Argentina e a bomba explode lá e mata uma pessoa lá, ele praticou o crime no Brasil? Sim, porque aqui foi praticada a ação ou omissão. Já o argentino que mandou a bomba de lá para cá e ela explodiu e matou uma pessoa aqui,
Ele praticou o crime? Sim. Ele praticou o crime porque aqui foi o... Ele praticou o crime no Brasil, melhor dizendo? Sim, porque foi aqui que produziu o resultado. Então, para a teoria da ubiquidade, se a ação ou omissão ou o resultado ocorrerem no Brasil, já é suficiente para considerar que o crime foi praticado no nosso território. E como ele foi praticado no nosso território, ele vai responder perante a nossa justiça. Tranquilo? Galera, isso aqui despenca em prova, tá? Não é cai pouco não, tá? Isso aqui despenca. Por quê? Porque eles vão te contar uma historinha parecida com essa que eu falei aqui do brasileiro e do argentino, e para você decidir se foi praticado o crime no Brasil ou não, basta você lembrar de luta. Luta, lugar, ubiquidade. Isso aí vai te ajudar a matar a questão quando a gente fizer lá na nossa plataforma, para o pessoal que está me assistindo que assina a nossa plataforma. Questões de concurso, quando a gente começar a corrigir essas questões, vocês vão perceber o quanto a gente usa esse luto aqui, tá bom? Vamos ver como é que está no código, para ficar mais claro? Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, olha aqui onde ocorreu, considera-se praticado no lugar. Ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Então, é tanto no lugar da ação e da omissão, como também no local onde ocorreu o resultado. Então, para que eu tenho que definir isso, pessoal? Qual é a utilidade? Para eu definir se um crime foi praticado dentro do nosso território ou não, tá? A ubiquidade me ajuda a entender se um crime foi praticado dentro do nosso território ou não. Agora, pessoal, vamos pensar numa segunda situação, tá? Numa terceira, melhor dizendo. Um brasileiro vai para a Argentina e chegando lá ele mata alguém. Depois volta. Pergunto, ele responderá perante a lei brasileira? A resposta, galera, imediata é depende. Por quê? De cara, aparentemente não responde. Porque ele não praticou o crime no nosso território. A ação e a omissão ocorreram na Argentina e o resultado aconteceu na Argentina. Então, segundo a teoria da ubiquidade, ele não praticou o crime no nosso território, então ele não responde perante a nossa justiça. Só que existem hipóteses que a gente chama de extraterritorialidade. Mas antes de falar da extraterritorialidade, deixa eu te ajudar a não confundir uma coisa, tá? Não confunda lugar do crime. Quando eu falo do lugar do crime, eu estou falando de território, país. Quero saber se o crime foi praticado no Brasil ou fora do Brasil. E aí, galera, e não confunda, tá? O crime praticado na embarcação pública, lá nas águas territoriais de Angola, é crime praticado no Brasil. Que aquele navio ali, ele é o território brasileiro por extensão. Eu não estou falando ainda de extraterritorialidade, tá? Extraterritorialidade é quando um crime é praticado realmente fora do país. Tá? Não é território por extensão nem nada disso. Ele é realmente fora do país. E aí, nesse caso, você vai aplicar. Mas eu não vou falar da extraterritorialidade agora. Primeiro, eu quero que você entenda o lugar do crime. Quando eu falo de lugar do crime, eu estou falando de território, estou falando de país, tá bom? E quando eu falo, pessoal, de competência, eu estou falando da comarca que vai ficar responsável por tratar por julgar aquele caso. Tá? Quando a gente estudar lá em direito, o certo é direito constitucional, mas para vocês vai cair lá em direitos humanos, o artigo 5º da Constituição, a gente vai aprender o princípio do juiz natural. Todo mundo tem direito de ser julgado pelo juiz previamente designado para aquele caso, através de regras gerais e abstratas. E não ser julgado por um juiz de encomenda, um juiz que foi direcionado para julgar aquele caso, como acontece, por exemplo, nos inquéritos aí do Supremo Tribunal Federal, nos quais o ministro Alexandre de Moraes foi designado de propósito para julgar aqueles casos. Quer dizer, uma situação que viola nitidamente a Constituição. Então, galera, nesse caso aqui, da discussão sobre a competência territorial, eu quero saber qual é o juiz brasileiro, de qual território do Brasil, de qual comarca do Brasil está responsável pelo meu caso. E aí, a teoria adotada é a teoria do resultado. Mas isso aqui eu estudo lá no Código de Processo Penal, tá bom? Eu não estudo aqui, não.
Aqui eu estou interessado em saber se o crime foi praticado no Brasil ou fora do Brasil. No território brasileiro ou fora do território brasileiro. Já aqui não, aqui eu estou preocupado se o crime vai ser julgado em Santa Cruz, em Itaguaí, em Niterói. Por exemplo, Santa Cruz é Rio de Janeiro, tá? Se o camarada, ele dá um disparo de arma de fogo, como eu disse lá no início, numa pessoa lá em Itaguaí e ela é socorrida, trazida aqui para o Hospital Pedro II em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e ela vem a óbito aqui no Rio de Janeiro, quem deverá julgar essa causa? É o juiz de Itaguaí ou o juiz do Rio de Janeiro? Essa aí também é até uma exceção. Acabei citando o caso de uma exceção. Mas vamos voltar aqui para a regra, tá? O que importa no Código de Processo Penal, como regra geral, é o local do resultado. Por acaso eu citei um exemplo ruim, tá? Que é uma exceção a essa teoria. Mas, em regra, é o local do resultado. Tranquilo? Favorável? Vamos prosperar? Vamos prosperar então, pessoal. Não confunda, tá? Competência territorial usa a teoria do resultado, mas o lugar do crime usa a teoria da ubiquidade. Extraterritorialidade. Galera, aqui eu só quero que você saiba o básico, tá? Isso aqui é um assunto um pouquinho mais avançado. Aqui é a aplicação da lei penal para pessoas que praticaram determinado crime fora do território nacional. Seja o território real, seja o território por ficção. O que é o território real? É o nosso chão, é o nosso mar territorial e a coluna de ar que está acima desse território real, desse território físico. Então, a extraterritorialidade é a aplicação da lei penal a condutas praticadas fora do nosso território. E aí, quando eu falo de condutas praticadas fora do nosso território, eu preciso falar de 3 tipos de extraterritorialidade com você. Da incondicionada, da condicionada e da hipercondicionada. Como você pode ver, a única que está mais escura é a incondicionada. É que eu quero que você leve para sua prova, tá bom? Não é dos temas mais relevantes, mas pode cair e eu tenho que preparar você, inclusive, para esse tipo de questão aqui também, tá? Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidas no estrangeiro. Ou seja, não foram cometidas dentro do território nacional. E mesmo assim, a gente aplica a lei brasileira. E aí vem os crimes. Primeiro, contra a vida e a liberdade do presidente da República. Galera, infelizmente, isso aqui é decorebinha. Você tem que ler e reler várias vezes, tá? E quando cai a decorebinha, pra você ter uma ideia. Eu mesmo sabendo isso aqui, teve uma prova que eu fiz para delegado do Mato Grosso do Sul. Essa palavra aqui foi trocada por, salvo engano, honra, ou eu não lembro. Mas, cara, na hora eu gelei, eu falei, meu Deus do céu, cara, eu conheço as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, mas eu não tô lembrado de se a palavra é vida ou honra. Eu não lembro dessa palavra honra, meu Deus do céu, será que essa alternativa tá errada? Eu que tô viajando, no final das contas estava errada, porque é vida ou liberdade, tá bom? Do presidente da República. 2, ou B, contra o patrimônio ou fé pública da União. Galera, aqui é, por exemplo, falsificação de moeda brasileira lá fora, no estrangeiro, tá? De empresas públicas, sociedade, economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Quer dizer, administração direta e administração indireta, contra o patrimônio ou a fé pública. Patrimônio é, por exemplo, o camarada, ele frauda o INSS através de um hackeamento feito lá do exterior. Nesse caso, ele responde perante a lei brasileira. Terceiro lugar, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Por exemplo, o camarada está a serviço da embaixada brasileira, do consulado brasileiro. Ele está a serviço do Brasil de alguma forma e lá fora ele pratica uma conduta contra a administração pública. Nesse caso, aplica-se contra ele ou é aplicada contra ele a legislação brasileira. E, por fim, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Quando o camarada, por exemplo, ele é um brasileiro que viaja para o exterior e lá ele se junta com alguns fanáticos que tentam promover o genocídio de uma raça, de uma etnia, enfim, de uma religião. Então ele tenta provocar aí a morte em massa dessas pessoas, ele também pode responder perante a legislação brasileira. E aí vem, nos casos do inciso 1, a gente é punido segundo a lei brasileira
ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Quer dizer, pouco importa o que ocorreu lá fora. O que importa é o que foi decidido aqui dentro. Se aqui dentro ele foi considerado culpado, ele vai responder perante a nossa lei, independentemente do que foi considerado no estrangeiro, tá bom? E aí, galera, tem também a extraterritorialidade condicionada. Esse aqui, galera, eu vou deixar para vocês estudarem depois. Por quê? Porque, ao meu juízo, isso aqui vai te trazer mais confusão do que vai te ajudar, tá? Aqui, ó, na extraterritorialidade incondicionada, eu tenho 4 hipóteses. Aqui na condicionada, eu tenho 3 hipóteses e 5 requisitos. E você vai ler nos artigos que estão aqui embaixo. Eu não quero ler, porque eu não quero que você perca o foco desse primeiro aqui. Esse primeiro, para mim, é o mais importante. Você tem que lembrar e decorar esses 4, tá bom? Não é o tema mais importante da aula de hoje, mas se cair, você tem que estar preparado, porque a tua prova vai ser muito literalista. Se eu fosse examinador, quisesse cobrar uma questão de copiar e colar, eu tentaria abordar esse tema aqui, tá bom? Vamos avançar. Extraterritorialidade hipercondicionada é quando a vítima é brasileira, cumpre os 5 requisitos anteriores e mais 2. Quer dizer, haja requisito, né? Para poder aplicar a lei brasileira. E tem também os artigos que falam da pena cumprida no estrangeiro. Galera, eu vou ler com vocês, mas a probabilidade de cair também é muito remota, tá? Vamos lá. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Então, se ele sofreu uma punição lá no estrangeiro, por uma determinada conduta, e por essa mesma conduta ele foi condenado aqui no Brasil a pena de prisão, eu vou ver qual foi a punição aplicada a ele lá fora. Se foi aplicada lá fora a ele, por exemplo, a pena de multa, o que eu faço aqui no Brasil? Eu atenuo a pena dele aqui. Eu dou uma diminuição na pena dele aqui. Eu atenuo. Agora, isso ocorre quando as penas são diversas. Se elas forem idênticas, aí será computada. Exemplo, o camarada foi condenado lá fora a 3 anos e aqui a 5. Ele cumpriu os 3 anos lá. Aqui ele só vai cumprir 2. E as penas são idênticas. Tá? Então, se forem distintas, exemplo, lá fora multa, aqui dentro prisão. A prisão vai ser atenuada. Se forem idênticas, uma diminui da outra aí, tá bom? Outro ponto, eficácia da sentença estrangeira. Galera, o camarada foi condenado numa sentença criminal lá fora. Essa condenação lá fora pode ser aplicada aqui no Brasil? Não, não pode. A gente está vendo aí surgir um debate sobre esse tema no caso Robinho. Mas, galera, a princípio, para o teu nível de prova, não pode. Tá bom? Para o teu nível de prova. Esse debate é um debate bem atual, bem complexo. Tentar aplicar a lei da Itália, a condenação da Itália aqui no país. Eu acho bem complicado isso. Mas, para o teu nível de prova, você tem que saber o seguinte. A condenação criminal lá não se aplica aqui no Brasil, salvo em 2 hipóteses. Tá? Quais são as 2 hipóteses? A pena de reparação de dano e de restituição de coisa ou os efeitos civis, que são as indenizações, e a aplicação de medida de segurança. Eu não vou falar sobre medida de segurança aqui porque não cai da sua prova, tá? Basta você saber isso. A condenação lá de fora, quando ela é trazida aqui para o Brasil, ela só tem esses 2 efeitos, tá bom? De gerar, no âmbito civil, a responsabilidade de indenizar e de aplicação de medida de segurança, que tem os seus requisitos que eu não vou ler com vocês também. Eu vou direto com vocês o próximo tópico. Eficácia do direito penal em relação às pessoas. Galera, nós já estudamos, conforme vocês podem ver aqui, nós já estudamos a eficácia da lei penal em relação ao tempo. Aí eu defino, em primeiro lugar, qual é o momento do crime. Qual é o momento do crime? E aí, se o momento do crime é o momento da ação ou da omissão, eu vou usar o momento do crime para definir, por exemplo, se ele era maior ou menor de idade. Eu vou usar o momento do crime para definir, por exemplo, se a lei é realmente aplicável ao caso ou não. Eu preciso definir o momento do crime. Depois estudamos a eficácia da lei penal no espaço.
E compreendemos que a lei penal, ela se aplica, a lei penal, ela se aplica a todos os crimes praticados no nosso território. Mas como que eu sei se um crime foi praticado no nosso território ou não? Quando ele é praticado, a ação ocorre no lugar e o resultado acontece em outro. Eu sei disso a partir da teoria da ubiquidade. Porque a teoria da ubiquidade diz tanto faz. Tanto faz se foi a ação ou omissão, tanto faz se foi o resultado. Nos dois casos, ocorreu o crime no território nacional, se algum dos dois ocorreu aqui dentro. Tranquilo? Agora nós estamos estudando o tópico 4, que é a eficácia da lei penal em relação às pessoas. Por quê? Porque a lei penal se aplica de modo distinto dependendo da pessoa. Em primeiro lugar, imunidade diplomática. Galera, as comitivas diplomáticas dos outros países possuem imunidade. Eles não podem ser incriminados segundo a lei brasileira. Salvo se houver renúncia lá do país que enviou a comitiva, tá? Ou os funcionários da embaixada desse país. Eles respondem perante a lei de lá. Então, por exemplo, aqui um determinado filho de embaixador atropelou uma criança na rua dirigindo. Ele vai responder perante o CTB, perante o Código de Trânsito Brasileiro, pelo crime de lesão corporal ou homicídio culposo em trânsito? Não, ele não vai responder. Jefferson, então ele não vai responder por lei nenhuma? Vai. Ele vai responder pela lei do país dele. Isso, galera, faz sentido se você parar para pensar que existem países, por exemplo, que aplicam pena de amputação de mão por causa de furto. Imagina uma criança, um adolescente, um jovem, furta alguma coisa num país desse e ele é filho de embaixador. Aí vai lá as pessoas daquele país cortar a mão do filho do embaixador. Galera, isso traria um problema diplomático. Então, para evitar essas tensões diplomáticas, existe essa regra de direito internacional que quem pune os seus embaixadores e a família deles e os funcionários da embaixada é o país que envia o embaixador e a família. Ele que puna, a não ser que ele renuncie a esse direito. Aí o país local pode punir, tá bom? Pessoal, e do consulado, eu ouvi dizer que do consulado é diferente. Do consulado tem que estar relacionado com as atividades. Eu não quero aprofundar esse tema aqui. Mas o pessoal da embaixada tem uma autonomia mais ampla. O pessoal do consulado tem uma autonomia mais restrita. E o ato que ele praticar que for considerado crime tem que ter relação com as suas atividades consulares. A embaixada, pessoal, representa um país perante outro. O consulado, ele serve para atender os cidadãos de um país que estão morando em outro país. Tá? Por exemplo, o consulado brasileiro nos Estados Unidos, ele atende os brasileiros de lá. Precisam de algum serviço, por exemplo, um casamento, a certidão de nascimento, enfim. Ele está nos Estados Unidos não para representar o Brasil perante os Estados Unidos, e sim para dar um suporte para os brasileiros que vivem lá. Tá? O consulado ele se destina para os seus nacionais que moram no país estrangeiro. Então, a imunidade da embaixada é maior, tá, do que a imunidade do consulado. Segundo, nós temos as imunidades parlamentares. Lembrando que isso tudo tá cinza. Isso aqui não tá cinza por acaso não, galera. Isso aqui foi de propósito, tá? Isso tudo aqui tá cinza, porque o nosso objetivo era mostrar para vocês que isso aqui é uma matéria de menor importância, tá bom? E aí as imunidades parlamentares, pessoal, vamos dividir em duas aqui, tá? Imunidade absoluta, que é a imunidade também chamada de imunidade material, tá? Esse aqui é um nome que se repete muito, que é a imunidade em relação a palavras, opiniões e votos, tá bom? Essa imunidade diz respeito a esses três assuntos. Então, o parlamentar ele pode ofender o outro sem responder por isso, ele responde perante o parlamento, por falta de decoro, tá? Mas, como o parlamento não pune um parlamentar que ofende o outro, a vida continua. Então, o parlamentar ele só tem que chamar o outro de Vossa Excelência. Depois que ele falar Vossa Excelência, aí ele pode xingar da maneira como ele quiser. Só o comecinho que tem que estar respeitoso. Então, Vossa Excelência é um canalha, Vossa Excelência é um bandido, Vossa Excelência é um imoral. Então, falou Vossa Excelência, daí por diante pode ser a baixaria que for. Por quê? Porque ele tem imunidade parlamentar de palavras, opiniões e votos. Ele não pode ser punido por isso. E aí, galera,
além da imunidade parlamentar, ele também tem uma imunidade que a gente chama de relativa. E basicamente são 3, né? Mas eu vou resumir em 2 aqui para vocês. A primeira delas, ele não pode ser preso senão por flagrante de crime inafiançável. Ele não pode ser preso senão em flagrante de crime inafiançável. Tirando essa hipótese, ele só pode ser preso por decisão judicial transitada em julgado, de acordo com o entendimento aí do STF, né? Ele tem que ter uma decisão transitada em julgado para ele poder cumprir a pena, e nesse caso ele pode ser preso. Mas, no caso desse parlamentar, ele ter praticado algum crime, ele só pode ser preso em flagrante delito, de crime inafiançável. Segundo ponto, depois que ele foi preso, essa prisão é submetida ao parlamento que decidirá se vai manter essa prisão ou não. Isso é uma maneira, pessoal, de um poder se proteger da perseguição do outro poder. É claro que a gente vê que hoje em dia isso não serve para nada, tá? Que o parlamento está prostrado perante o STF. Mas a regra existe para isso, para impedir que um poder se sobrepunha ao outro. Se sobreponha, melhor dizendo, se sobreponha ao outro. E aí, galera, essa imunidade diz que o parlamentar, em primeiro lugar, ele só pode ser preso por crime em flagrante e por decisão transitada em julgado. Ele não pode, por exemplo, ter um mandado de prisão expedido contra ele. Tranquilo? Vamos agora, pessoal, para a segunda imunidade, que é a imunidade... Fica só com essa. A outra é um pouco mais complicada, isso aqui costuma ser cobrado em direito constitucional, já tá cinza, e eu ainda vou acrescentar informação para vocês, pelo amor de Deus, né, mestre? Pelo amor de Deus, né? Vamos continuar. Parlamentar licenciado, não sei por que eu mantive isso aqui. Não vou falar sobre isso. Imunidade de deputado estadual é igual do deputado federal, tá, pessoal? E a imunidade do vereador é somente nos limites da sua circunscrição. Então ele tem que estar dentro do seu município quando ele falar, para ele ser protegido por essa imunidade material aqui. Vamos falar de alguns casinhos concretos para ajudar vocês a memorizar isso aqui? Vamos lá. Caso Daniel Silveira. Caso Daniel Silveira, pessoal, por que ele foi preso quando ele estava xingando lá os ministros na live? Porque o ministro Alexandre de Moraes ele teve uma ideia brilhante de determinar, de expedir um mandado de prisão em flagrante. Como assim, Jefferson? Mandado de prisão em flagrante? Ele deu uma ordem de prisão, que seria um mandado, só que se ele desse só a ordem de prisão, estaria violando a Constituição. Aí o que ele fez? Ele considerou que uma live é um crime permanente, um vídeo no YouTube é um crime permanente, por isso o parlamentar estaria em flagrante delito. E ele autorizou a prisão desse flagrante, ele determinou a prisão em flagrante desse parlamentar, mesmo que o parlamentar não estivesse mais falando no vídeo. Em segundo lugar, estava de noite. A gente sabe que não pode cumprir mandado judicial durante a noite, salvo em flagrante delito. Será que o parlamentar ainda estava em flagrante? Uma situação bastante discutível que a gente vai ter quando a gente estudar o artigo 5º da Constituição. A única coisa que eu quero adiantar para vocês é que essa prisão foi submetida ao parlamento e o parlamento manteve, mas o parlamento poderia ter afastado essa prisão, tá bom? O Jefferson, ele não tinha imunidade parlamentar material, ele não podia falar o que ele quisesse. Sim, galera, mas o entendimento do STF anterior, tá, ao caso Daniel Silveira. O entendimento anterior do STF já era nesse sentido, de que o que ele falar tem que ter pertinência com o cargo. Ou agressões e insultos aleatórios, desconectados com a atividade parlamentar, aí nesse caso ele pode ser punido normalmente, tá bom? Esse é o entendimento que prevalece no STF já há um bom tempo. Galera, isso tudo tá em cinza, não precisa desesperar. Se eu fosse falar de alguma coisa um pouquinho mais importante aqui, eu destacaria só essa imunidade material aqui, tá bom? E que o parlamentar só pode ser preso em flagrante. Mas nem vou fazer esse destaque, não. Vou deixar em cinza. Por fim, disposições gerais. Você já viu que está em cinza também, né? Já viu que está em cinza também. Aqui, galera, nós entramos no penúltimo tópico da nossa exposição e a gente começa com o artigo 10 do nosso Código Penal. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo,
Conta-se os dias, os meses, os anos em calendário comum. Galera, isso aqui, por incrível que pareça, de vez em quando aparece em prova. Não sei qual é o prazer do examinador de cobrar esse artigo 10 aqui. Mas eu vou explicar para vocês, tá? Para ficar bem claro, para quando você ler, você não se confundir. Como é que funciona a contagem de um prazo processual, pessoal? Prazo processual, você começa a contar do primeiro dia útil posterior ao ato. Então, exemplo, você recebeu a intimação via diário oficial, no dia 19/6. Foi nesse dia que publicou o diário oficial, tá? Num processo judicial. E aí, qual é o teu primeiro dia de prazo? É o dia 19? Não. O teu primeiro dia de prazo é o primeiro dia útil subsequente. Então, é o dia 20. Aqui você começa a contar o prazo. 1, 2, 3, para você saber, por exemplo, o prazo do teu recurso, tá bom? Já no prazo material, isso aqui é o prazo processual. Já no prazo material não corre assim não, tá? O prazo material, ele computa o primeiro dia. No prazo processual, você exclui o primeiro dia e inclui o último. No prazo material, não. Você inclui o primeiro dia e exclui o último. Exemplo, no prazo de 10 dias. Quando que terminaria? Dia 29/6. Se for um prazo processual, você conta 10 dias assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai ver que o 10 vai dar justamente aqui no dia 29. E no prazo material? No prazo material, você inclui o primeiro e exclui o último. Tá? E exclui o último. Então, qual vai ser o último dia de prazo do prazo material? Dia 28. Eu vou explicar por que que é assim, pessoal. Porque prazo material normalmente é o prazo que a pessoa fica presa. E aí, por óbvio, que se tu tá preso, se tu foi preso no dia 16, não importa se foi 6 horas da manhã, não importa se foi 5 horas da tarde, não importa se foi 11 horas da noite. Se você foi preso no dia 19, a tua prisão tem que contar a partir do dia 19. Já o prazo processual, não. Às vezes você fica sabendo, o diário oficial é publicado no dia, mas às vezes você só vai ver isso depois. Então, para garantir que você vai ter a oportunidade de ler o diário oficial ou receber um e-mail de uma agência de recorte, a OAB faz isso pra gente que é advogado e manda pra gente de graça. Para você ter acesso a isso, normalmente você só tem no dia seguinte. Então o examinador, o legislador sabe disso e por isso faz o cômputo do prazo processual no primeiro dia útil subsequente. Tranquilo? Favorável? Então, como é que é a contagem no prazo material, que é o prazo do Código Penal? Você inclui o dia do início e exclui o dia do final. Se você contar, ó, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Aí o último dia do prazo, dia 28. Por quê? Porque eu incluí o primeiro, que é o 19, e excluí o último, que é dia 29. Tranquilo? Então, prazo material eu conto assim. E se fosse prazo processual, eu excluiria o 19 e incluiria o 29. Então, o 29 seria o último dia do prazo processual para recorrer. Já no prazo material, acaba no 28. No prazo processual, acabaria no 29. Eu excluo o primeiro e incluo o último. Tranquilo? Então, isso aqui, para vocês, assim, eu acho pouco relevante, mas já apareceu em prova, então é bom saber, né? Isso aqui, pessoal, vocês leem depois, tá? Tem que ler. Galera, o mínimo que você tem que fazer é ler o código. Mas como não tem importância nenhuma, eu não vou gastar o nosso tempo da nossa aula com isso. Vamos lá, galera, temas principais. Aqui está o diferencial da nossa aula em relação a toda a concorrência. Em primeiro lugar, a gente grava com base no que está no edital. A gente não foge do edital. Mas, Jefferson, tem um monte de coisa cinza aí que, de repente, nem precisaria. Sim, pessoal. A gente foca aqui no 80-20, tá? Mas se eu puder dar 30 e dizer, ó, tô dando 30, mas só estuda esse 20 aqui, porque esse 20 é o que cai. Vai que cai uma questão dentro desses 10% a mais aqui, ou duas questões, pelo menos você teve, tá bom? E não ficou uma aula tão longa. Uma aula dessa, pessoal, nos cursinhos que tem por aí, são 4 vídeos de meia hora, do professor falando igual uma metralhadora, tá bom? Vocês vão ver que a nossa aula tá até enxuta. E aí, galera, quais são os temas principais para você levar para sua revisão, para você montar seu caderno de revisão?
princípio da legalidade e os seus desdobramentos, tá? Que são os princípios da reserva legal, da anterioridade, da irretroatividade maléfica e também da taxatividade. Destaque: irretroatividade maléfica, não pode retroagir. Segunda coisa que você tem que lembrar, que cai muito em prova, o luta. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Se você lembrar disso, tenho certeza que tu não vai errar na sua prova quando a questão citar uma historinha e perguntar para você qual foi o momento que ocorreu o crime ou onde ocorreu o crime, qual país, tá bom? E por fim, o abolício criminis. Esse aqui tem bastante incidência em prova também. Ele é uma causa extintiva da punibilidade. Ele afasta os efeitos penais, mas não os extrapenais. E ele se aplica com certeza retroativamente, ainda que a decisão tenha transitado em julgado. Tem muita coisinha para cobrar deles e o examinador acaba gostando disso. Tá bom, pessoal? Galera, vou deixar para você uma frase motivacional, não sem antes recomendar o nosso curso que está aqui na descrição aqui embaixo. Essa galera que vai assistir essa aula, que é do nosso curso, eles vão assistir junto com essa aula exercício, eles vão assistir revisão. Galera, vai ter um simulado dia 24, simulado de direito administrativo, 50 questões. Eu vou tirar algumas questões da IBAD, outras questões das provas internas da PEMERGE e vou acrescentar algumas questões inéditas. Galera, serão 50 questões que vão te servir tanto para você ver aonde você precisa melhorar, onde você precisa evoluir, para com base nessa constatação você melhorar a tua revisão. Segundo lugar, o resultado sai na hora. Terceiro lugar, 5 horas da tarde nós vamos fazer a revisão. E aí, galera, vai ter um ranking. No momento que você se inscreve ali para fazer, quando se inscreve e faz a inscrição no formulário, ao final vai ter um ranking. E de repente você vai saber mais ou menos qual é a tua posição dentro do conhecimento de direito administrativo. O valor, pessoal, é apenas R$60. Mas, Jefferson, eu já sou do curso, eu já estou na plataforma. Para você será de graça. Não de graça, né? Está incluído dentro da sua assinatura. No entanto, para você que é de fora, nós estamos com esse valor promocional de apenas R$60. Galera, os simulados por aí são, em média, R$70, R$80, sem correção em vídeo. E se tem correção em vídeo, o vídeo já está pronto. No nosso caso, não, pessoal. A correção será ao vivo. Ao vivo. Ranking, questão para tu revisar. E detalhe, durante a correção a gente vai fazer revisão também. Tá? Então não perca essa chance. E agora eu quero deixar para você uma palavra de incentivo, como eu deixo no final de todas as aulas. E a palavra é a seguinte: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Galera, a aplicação desse texto bíblico não é especificamente para concurso público, mas indiretamente ele acaba se aplicando. Por quê? Porque a lei de semeadura tem uma aplicação muito ampla e para vocês ela também serve. Quem estudar muito vai colher muito. Quem estudar pouco vai colher pouco. Jefferson, eu não tenho tempo, mas se você se esforçar e estudar com afinco, com qualidade, às vezes 3 horas com qualidade vale mais do que 6 horas com distrações. Com rede social, com YouTube, com Instagram, com WhatsApp. Então, galera, às vezes a qualidade supera a quantidade. É claro que a quantidade é boa também, mas às vezes a qualidade supera a quantidade. Então, se dedique, é tempo de semear. Você